Muito boa noite, senhoras e senhores. Está no ar a edição de hoje do painel. Nós estamos aqui em nome de Sicredi. Traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E também em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Dentro desse período de pandemia do Covid-19, nós abrimos espaço uma vez mais para falar um pouco sobre, para mudar de assunto um pouco, enfim, vamos falar sobre com Covid ou sem Covid, algumas das atividades estão voltando e tal, e nós temos uma eleição marcada para outubro. Eu, como já disse em um programa passado, não chego a cravar peremptoriamente que realmente nós vamos ter as eleições na data marcada. Mas, por enquanto, está valendo o calendário normal, nada foi mudado, a Justiça Eleitoral não mexeu uma vírgula, está tudo marcado como se nós estivéssemos vivendo um período de normalidade. E tomara que realmente as eleições saiam no período marcado, o que de resto vai atestar que de repente nós ultrapassamos esse período tão complicado que a gente tem passado nesses últimos 2-3 meses quase. Bom, nesse meio tempo houve uma abertura de janela para a troca de partidos, né? E então vários políticos no país inteiro entenderam que seria oportuno, e aqui nós estamos recebendo hoje 2 vereadores, 2 homens com assento na Câmara de Vereadores, que acabaram trocando de partido e, coincidentemente, acabaram indo para o mesmo partido. Eu me refiro ao Flávio de Barcelos, né? Estava no PDT, né? PDT. E foi para o PP, e o secretário, vereador, Leandro Augusto Basso, que também estava no no PRB, e também acabou optando por ir para o PP. Muito obrigado por estarem aqui. Vamos conversar sobre, não é exatamente uma entrevista, vamos bater um papo aí descontraídamente, começar com ex-secretário, né? Foi secretário, se não me engano, da Agricultura, foi secretário da Cultura e agora recupera sua cadeira na Câmara de Vereadores. Leandro, muito obrigado por estar aqui, boa noite. Boa noite, a nossa saudação, hoje obrigado por esse espaço e esse teu programa que entra em vários lives da nossa cidade, é sempre uma oportunidade muito prazerosa estar aqui, estender a minha saudação ao meu colega de bancada, Flavinho Barcelos, e respondendo um pouco da pergunta, né, essa eleição que se aproxima, ela tem um novo elemento, que são não mais as coligações, né, para o legislativo. Então, cada partido vai buscar com as suas nominatas as cadeiras que conseguir buscar. O movimento de ida para o PP foi um movimento pensado, planejado. Fiquei feliz porque quando eu cheguei lá, o vereador Flavinho também, por outros caminhos, para mim foi uma surpresa, né, nos últimos dias a ida do Flavinho, e a mesma forma nosso colega que também veio ao PP, o vereador Renan Sokol. Então estamos compondo uma bancada com 4 vereadores, e a vereadora Eni, eu posso dizer que é uma das influenciadoras da minha ida ao PP. Desde o meu primeiro mandato lá pelo PCdoB, a vereadora Eni foi quase que uma madrinha. Eu não tinha muita experiência, tinha muita vontade, mas eu não tinha experiência. Então ela foi uma conselheira e fomos conversando. Eu já tinha recebido o convite lá em 2014 para 2015, na busca de uma outra sigla. Na ocasião eu declinei do convite e com o passar do tempo nós fomos conversando. Eu estive num evento em Bento Gonçalves, onde encontrei o presidente estadual do PP, o Celso Bernardi,
Eu sou amigo pessoal do prefeito de Getúlio, que é do PP, o Maurício Soligo, sou amigo do prefeito de Barão de Cotegipe, que é do PP, o prefeito Beto Bordim, de Jacutinga, uma figura muito prazerosa de conviver, e as demais pessoas. Então isso nos fez ir para o PP. O PP hoje está entre o 4º maior partido do país, com mais de 1.200.000 filiados. No estado, com certeza, figura entre a 2ª ou a 3ª maior força. É um partido estruturado, com ações proativas, e foi esses os motivos, né, que me levam a fazer a saída do PRB e indo ao PP, na busca, né, de ajudar ainda mais a cidade. Vereador Flávio de Barcelos, se me permite, no programa de hoje, eu tratá-lo como Flavinho, porque a gente ouve sempre falar como vereador Flavinho, então, assim, carinhosamente me permite eu tratá-lo desta maneira. Também quero agradecer a sua presença aqui hoje. Boa noite. Boa noite, amigo Adelar, né? É um privilégio estar aqui pela 2ª vez. Estive aqui logo após a eleição, né, 2017, entre os nomes novos da política, né, juntamente com o colega Ayub, entrevistado pelo senhor, né? Um prazer retornar aqui, encaminhando para o final do nosso primeiro mandato, juntamente com o colega, agora colega de bancada, né, vereador Leandro Basso. Uma alegria estar aqui participando, né, e trocando essas ideias aqui juntamente com o senhor, né, com a população que nos acompanha. Então, o senhor sabe que eu não gosto de fazer mudanças, né? Eu sou uma pessoa muito convicta do que eu penso, do que eu quero, do que eu aprendi. E nós precisamos iniciar lá quando eu entrei na política. E eu sempre gostei da política, eu sempre acompanhei, eu sempre li muito, eu assisti muito. Mas a minha esposa sempre foi muito contrária à política. Ela foi uma pessoa sempre muito, né, avessa à política e tal. A política ou a tua participação na política? É a política e a minha participação. Ela entendia que eu não tinha nada que ver, né, com o mundo político. E esse entendimento, né, ele começou a mudar quando os nossos filhos, né, participando da escola pública municipal, né, começaram a receber bilhetes na agenda escolar, né? Nós temos uma família de 4 filhos, né, uma família numerosa. E os meus filhos gêmeos lá, na época com 4 anos de idade, começaram a receber na agenda escolar lá, por exemplo, que a masturbação era uma coisa normal entre as crianças, tá? Então, idealizado por um modelo político que nós tínhamos no país. A minha filha de 2 anos recebeu na agenda, e isso é comprovado para quem quiser ver, né, com 2 anos de idade, que uma informação que ela recebeu lá, que segundo a sexóloga Marta Suplicy, a criança começa a se interessar pelo sexo a partir dos 3 anos de idade. Isso fez com que acendesse uma luz amarela lá dentro de casa. A minha esposa disse, bom, se aqui na ponta acontece o que é decidido nos meios políticos, então acho que é importante que você esteja lá, né? Então isso que foi a minha entrada, né? Quando eu consegui o primeiro voto dentro de casa, daí eu consegui sair de casa, né? Até que eu não consegui esse voto. E na verdade, o PDT foi o partido que eu fui convidado, né? Eu sou filiado desde 2009, 2010. Na época, o vereador Hernani Melo me convidou, era o presidente do partido, né? E havia esse entendimento, né, que eu poderia fazer parte. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que a ideologia do meu partido, né, estava indo totalmente contrário àquilo que eu acredito, que eu penso, né, e isso foi me afastando, né, e foi uma sequência de coisas, né. Tem um livro, acho que é o do Roberto Chiniachi, que diz que o sucesso não ocorre por acaso, mas o fracasso também não ocorre por acaso, ele vai acontecendo, vai sendo construído dia a dia, né, e essas razões foram me afastando, e mesmo assim, mesmo sabendo que março era o período, né, da troca de partidos, foi difícil, né, e até porque outros partidos, depois que imaginaram a minha intenção de sair,
me procuraram também, né? E eu nunca, em momento nenhum, quis fazer sensacionalismo ou a valorização do passe, como muitas vezes as pessoas dizem, né? Vamos ver. Então foi uma decisão difícil, né? Mas eu tive que tomar essa decisão e acredito e tenho certeza que fiz a decisão certa. Então a sua entrada na política deveu-se a esses recados. O senhor acha que não é função exatamente da escola isso? Eu tenho, né, um princípio comigo, né, que a educação dos filhos ela parte dentro da sua casa, né? Na verdade, os pais são os principais influenciadores dos seus filhos, né? Eu sou o reflexo do que eu aprendi dentro de casa, os meus filhos serão o que eles aprendem dentro de casa, o que eles veem, né? E não é nem o que eu digo, é o que eu faço, né? Entende? Então, assim, ó, não adianta o pai ou a mãe dizer uma coisa e fazer outra, né? Então, eu sou fruto do ensinamento que eu tive dentro de casa, né? E os meus filhos também. Eu sempre digo assim, as pessoas têm uma grande preocupação, né? Com quem que vai estar os nossos filhos, né? A preocupação, né? Devido à proporção que tomou a criminalidade, as más influências. E eu entendo que os nossos filhos eles têm que ser uma boa influência para quem está perto, né? O nosso propósito é esse. Até porque o nosso maior tesouro é a nossa família, né? Tem um provérbio que diz assim, que nenhum sucesso, né, supera o fracasso no casamento, né? Então isso eu aprendi dentro de casa, né? Eu aprendi que sexo seguro se chama casamento, não é preservativo, né? Então isso a gente aprende dentro de casa, né? E se eu tiver que ir contra os meus princípios, as minhas convicções, então se tivesse só essa opção eu ia voltar a vender carro, que é a minha profissão, né? Então, o senhor entende que essa questão da educação sexual, para não fugir do tema, pode haver outros temas, e certamente isso é uma função, digamos, isso é uma responsabilidade da família e não da escola em si. Com certeza. Eu entendo assim, ó, que pela ausência da família, do pai, da mãe, muitas coisas foram terceirizadas, né? Então é confortável para mim não falar nada, né, não ensinar nada para os meus filhos, não mostrar o que o pai ou a mãe pensa e dizer, não, isso aí a escola faz, a igreja faz. Nós fizemos, com certeza. Né? Por exemplo, nós temos 3 filhos meninos e uma menina, né? E o adolescente lá, né, que está com 15 anos, vai fazer 16, o ensinamento que a gente dá, você tem que tratar as outras meninas como se fosse tua irmã, tá? Não adianta essa coisa aí que, né, ditados que a gente ouviu aí durante a infância, né, que, né, fornecedor e consumidor, não sei o quê, né? Isso aí não, tu tem que respeitar as meninas como se fosse a tua irmã. O senhor é um homem ligado a uma denominação religiosa. Certo. Essa sua convicção é uma convicção que o senhor traz da igreja ou é uma convicção que o senhor tem na sua cabeça, digamos, junto com a sua esposa, dentro do seu lar? A igreja, na verdade, é uma consequência, né? É uma consequência do que a gente pensa, senão a gente não estaria lá, né? Então, assim, isso é uma realidade dentro da nossa casa e a gente procura viver isso, né? Para mim é uma alegria sair com a minha esposa, os meus filhos, né, na rua, né? Isso para mim é uma satisfação, né? Entende? Então, a igreja que eu prega isso que eu acredito, né? Mas dentro de casa isso é o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente vive. Nesses últimos 4 anos que o senhor trocou de partido, a administração trocou, isso eu creio que remete até antes, é isso, né? Quando aconteceu esse fato. Sim, não, esse fato aconteceu lá há 6, 7 anos atrás. Tá. Os seus filhos continuaram recebendo os recados dessa ordem ou isso parou? Na verdade, toda esse grito contrário da sociedade começou a acontecer em todos os níveis, né? Então começou a nível municipal, na época nós fomos procurar os vereadores, né? Fomos procurar o secretário de educação, tá? Porque nós entendíamos que a sexualidade é uma coisa natural do ser humano. Isso na época o senhor não era nem vereador? Não era nem pré-candidato, eu era um filiado que possivelmente pudesse vir a ser um candidato, né? Então, nós procuramos os vereadores na época, procuramos o secretário de Educação, daí foi dito que foi um equívoco, não sei o quê. Mas, na verdade, a gente sabe que a metodologia que a Secretaria Municipal de Educação adota é a que vem do Estado e vem da União, né? O município não pode fazer algo, né, extremamente contrário porque é vontade do município, né? Então, isso é uma regra que vem de cima e é executada no município, né? Então, e tudo isso começou a tomar uma proporção, tá?
E na minha visão, eu acho que o que mais impactou negativamente as forças da chamada de esquerda, tá? Não foi nem os desvios milionários que comprovadamente estão aí que aconteceram, tá? Foi quando eles começaram a ridicularizar com a fé das pessoas, tá? Se nós pegar a história de Erechim, recentemente comemorado 102 anos, nós vamos ver que uma das primeiras coisas que os imigrantes construíram aqui foi uma igreja. Tá? No momento que você começa a desconstruir a ideia da igreja, a ideia da família, né? Porque existe um movimento marxista que diz assim que a família é o último movimento de resistência, né, às autoridades. Tá? Quando você começa a desconstruir isso aí, você destrói a sociedade. Né? Que se o pai estiver para um lado, a mãe para o outro, os filhos para o outro, para as pessoas dominar é muito mais fácil. Né? Então, para mim, o maior pecado deles foi dizer que, né, não, a fé das pessoas não valia nada, começaram, né, exposições e museus e tantas coisas que aconteceram aí, né, a nível de Brasil, né, começaram a desconstruir, né, ridicularizar. Nós somos um país livre e democrático, né? A Constituição diz que todos são iguais diante da lei, tá? Então, essa coisa assim, e dentro do que o partido que eu estava começou a adotar, as chamadas minorias, né? Para mim isso aí é uma afronta às pessoas, tá? Se a Constituição diz que nós somos todos iguais diante da lei, tá? A opção religiosa de uma pessoa, a opção sexual de uma pessoa é a opção dela. Não tem nada que ver, né? Não, o meu partido é melhor porque eu vou te dar uma diferenciação maior. Por favor. Né? E infelizmente muitas pessoas acreditam nessa ideologia, né? Porque o meu partido é o partido que vai te dar a valorização. Né? Não deixa de ser curiosa e até corajosa, digamos, a sua posição de vir aqui, porque eu já ouvi muitas justificativas de por que entrou na vida pública e tal, mas essa é uma coisa diferente, ao menos dito publicamente. Sim. E agora eu posso falar, entende? Aonde eu estava, o senhor tem uma historinha que se conta, né, de um cidadão que morava num país totalitário, né, e talvez o meu colega Basso conheça, e daí pediram lá na hora, eu quero ir embora desse país, né? Mas por quê? Você não pode fazer tal coisa? Daí ele disse, não dá para reclamar. Né? Mas o senhor não pode isso? Não dá para reclamar. Aí depois de 10 questionamentos fizeram para ele que não dava para reclamar. Tá, mas por que o senhor quer ir para outro país também? Por que o senhor quer ir para outro país? Não, é que lá eu vou poder reclamar. Né? Então, assim, ó, né, a minha convicção nunca foi diferente. Tá? Só que eu não posso ser um rebelde dentro de uma instituição. Se eu estou ali, né, eu tenho que me enquadrar à realidade. Tá? E por último, as pessoas que votaram em mim começaram a me questionar. Diz, se você continuar nesse partido, nós não vamos votar em você. Entende? Então, entre eu convencer o meu eleitorado de uma coisa que eu não acredito e eu mudar, é mais fácil eu mudar. Ok, mas o senhor deixou claro que isso teria vindo lá de cima, veio, digamos, do governo federal, de uma orientação federal para estadual, para com certeza, para municipal. Né? Isso é comprovado, não é chegar aqui. O que achou disso, vereador? Hoje a ideologia de gênero passou a fazer parte do conteúdo curricular no Plano Nacional de Educação. Então o conflito que o vereador, meu colega Flavinho, expõe foi justamente isso. Houve um período, por política nacional de educação, que vários conteúdos programáticos tinham muito desse viés e foi retirados matérias que eu também, como pai de família, entendo que não poderiam ser reduzidas carga horária de matemática, de literatura, de língua portuguesa, e ocupando os espaços por uma matéria que ela é bastante delicada. Eu partilho que a educação da sexualidade é uma educação que compete à família. O conhecimento biológico pode ser partilhado e deve ser partilhado com a escola, com a ciência. Mas a sexualidade, ela tem que ser uma construção que respeite a moral, os costumes, a religiosidade, a cultura de um povo. A nossa construção moral é reflexo daquilo que foi passado de geração em geração. Então, o conflito que o vereador Flávio passou, muitos passaram, a sociedade passou, o pai sendo desautorizado, né, na educação, na orientação, por parte de um plano nacional de educação,
que foi tirado fora pela decisão do voto. Mas ainda existe, sim, tendências, comportamentos, ações, a ideologia, ela é muito forte. O conflito que se deu, a mudança que se deu é liberdade econômica e conservadorismo moral, né? E a esquerda, ela defende liberdade moral e conservadorismo econômico, fazendo com que o Estado haja bastante na economia, né? E não haja nas ações individuais. O Partido Progressista, ele defende um Estado nem máximo nem mínimo, um Estado que funcione, né? E uma preservação dos valores, da essência, da família tradicional, das composições. E aí eu acho que é isso que nos torna próximo, né, vereador, vindo de campos diferentes, de siglas diferentes, profissão igual, só vendendo, os dois somos vendedores, né, de matérias, de produtos diferentes. Então, esta visão, nós estamos numa faixa etária muito próxima também, filhos na mesma... É uma necessidade hoje de reposicionar o papel do cidadão em meio a essa confusão ideológica que o país viveu. É claro que essa questão da ideologia de gênero foi um debate nacional, né? A gente sabe disso, eu apenas mostrei a minha surpresa na medida em que na cidade onde nós vivemos, moramos, publicamente foi a primeira vez que eu vi alguém chegar e assumir que foi por isso que ingressou na vida pública e tal, mas é evidente que a gente sabe que isso aí ganhou o Brasil inteiro. Por que o PP? Afinal de contas, por que o PP? Foi uma... o senhor deve ter recebido vários convites de vários partidos. O senhor deve ter pensado várias opções, deve ter levado em conta, mas por que o PP? Olha, fora as relações que o senhor já disse antes com a vereadora Eni, né, que é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, né? Tem um momento bem emblemático na minha vida política, que é o desfile de 7 de setembro do primeiro ano que eu sou vereador. Desse desfile, estava o palanque lá montado, as autoridades, e nós estávamos vivendo o conflito do Mato Preto, o conflito das terras do Mato Preto. Passaram todas as apresentações, e o último foi a apresentação dos trabalhadores vinculado ao sindicato, e todas as autoridades desceram do palco, e eu permaneci. Eu, pelo PCdoB, assistindo a manifestação ordeira do povo, queimaram um boneco ali na frente. E a Marinês Ronsoni, que é a suplente do PP, percebeu aquilo, e nós não tínhamos muita relação. E ela veio, parabéns pelo teu comportamento. Não souberam respeitar a nossa manifestação. E a partir daquilo a gente foi... A manifestação dos agricultores, que residem aqui não. Todas as autoridades que tem terras aqui no Mato Preto. Todas as autoridades que estavam em cima do palco, o prefeito, vereadores com viés de esquerda muito forte, desceram, não respeitavam. Eu fiquei lá, respeitei, desci, fui lá e pedi desculpa em nome de quem não soube respeitar a manifestação, mesmo que não concordassem, deveriam ter respeitado. Aí começa o diálogo. Quando estive no PCdoB, eu não tive conselheiro político. E o prefeito Eloy Zanella, num determinado momento, chegou, fomos apresentados pela vereadora Eni, e disse: Leandro, eu não consigo ver pelas tuas ações, pelo teu comportamento, estar no PCdoB. Tu é progressista, o teu discurso é de progressista, a tua leitura da economia está mais para o progressista do que para o partido que tu compõe. Eu fiquei pensando, lendo, estudando, fui vendo as consequências das políticas assistencialistas que resolveram poucos os problemas e passei a compreender, sim, que a melhor política é a geração de emprego e da renda para as pessoas. O PP tem isso na sua plataforma de pensamento. E aí a gente vê as ações que aconteceram em Erechim, tem muito do progressista na nossa cidade, coisas que funcionam muito bem, a nível de estado também, a nível de país, e temos uma pessoa que está sendo uma boa surpresa, já é uma boa revelação,
o senador Heinz, né, já esteve aqui na nossa cidade depois de eleito senador inúmeras vezes, e uma grande bancada de deputados federais, que aí a gente começa a estudar e ver o envolvimento. A lei da liberdade econômica, ela é redigida por um deputado nosso, do PP, que está sendo uma alternativa para o fortalecimento da economia. Então, esses elementos, hoje, me fazem hoje dizer que eu estou contente, feliz de estar no PP. O PP tem uma estrutura que dá espaço para a gente fazer política. Ser vereador num partido pequeno é muito complicado. Você não tem retaguarda, você não tem suporte, você não tem aconselhamento, você não tem ninguém que te oriente, você passa a ser um desbravador solitário. Os partidos que até então eu estava, eles tinham muito viés nas grandes capitais, né? Eles são praticamente metropolitanos de Porto Alegre, e com dificuldade de entender as necessidades nossas. Já o PP me possibilita, sim, dialogar, tirar dúvidas e compor agora um grupo com 4 vereadores que, junto com as outras pessoas e com outros colaboradores da cidade, vão pensar ações que ajudem a cidade de Erechim ainda mais. Bom, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje, que recebe aqui o vereador Flávio de Barcelos, que era do PDT e está no PP, e o vereador Leandro Augusto Basso, que era do PRB e que está agora também no PP. Nós já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso painel aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Recebe prazerosamente hoje aqui o vereador Flávio de Barcelos, o vereador Flavinho, e o vereador Leandro Augusto Basso, que foi secretário da Agricultura, foi secretário da Cultura aqui do município de Erechim, e ambos agora estão no PP. Este ano, então, as eleições proporcionais, que é o caso para vereador, né, não permite mais as coligações. O senhor vai disputar internamente. Isso vai ser mais difícil? Na verdade, no partido que eu concorri a primeira vez, nas últimas 2 eleições já procederam dessa forma, né? O PDT nas últimas 2 eleições ele concorreu com chapa pura, né? E só o seu partido, então. Isso. Então tinha 2 vereadores na época, né? O vereador Hernani e o vereador Lando, que hoje é o nosso vice-prefeito, né? Saíram os 2 e continuamos, né? 2, eu e o vereador André, né? Então, para mim, assim, não vai ser novidade. Na verdade, a gente precisa fazer voto, né? E o que é muito importante, né? E aí você compreende até um desespero de alguns partidos, né? Quem não tiver grupo, né, não vai eleger, né? Não adianta o tal do chamado puxador de voto, né? Se ele for sozinho, ele pode fazer uma grande votação e assim mesmo correr o risco de ficar fora, né? A nova legislação diz que o suplente, por exemplo, que não fizer 10% da legenda, não vai poder assumir nunca,
né? Então, por exemplo, Erechim na última eleição teve em torno de 3.500 votos, né, para cada vereador. Então, o suplente nessa próxima eleição, por exemplo, não fizer 350 votos, não vai assumir nunca, né? Nós tivemos no nosso partido... E é bastante. É bastante, né? Nós tivemos no nosso o partido que eu estava, né, o vereador com 38 votos e assumiu, né, durante a legislatura. Então, é diferente, né? Então, mas é a tal coisa, né? Vai ter que ter grupo, vai ter que trabalhar, né? Pessoas que pensem, né, para o mesmo lado, né? Os 30% de mulheres, né, que eu acho que não deveria ser obrigatório, né, dizer que você tem que concorrer, né? Tantos problemas já deu isso aí, né, e fraudes que aconteceram, o Brasil lá fora, né, de colocar as mulheres só para fazer número, né, e às vezes a mulher não fez nem o voto dela. Nós tivemos... Quantos votos o senhor fez em... Eu fiz 688 votos, né? Nós tivemos uma cidade bem próxima aqui que caçaram a chapa inteira lá, porque teve vereadoras que concorreram e não fizeram nem o voto dela. Então, o que é isso, né? E isso foi Brasil afora. Então, não adianta apenas ter mulheres, né? Tem que ter mulheres, né, que tenham essa aspiração política, e é importante, né? Nós vemos uma das maiores catástrofes dos governos totalitários, né, é que não tem mulheres participando da política. Então, a presença da mulher é importante, né? E quisera que nós tivéssemos lá, né, os 30%, 40%, 50% de mulheres vereadoras na Câmara de Erechim. Cada vereador, enfim, ou cada candidato normalmente tem o seu nicho, né? O seu nicho, a sua relação, o seu grupo é com essa denominação religiosa, me parece, o mais forte. Ou extrapola um pouco, onde estariam esses outros grupos? Que tipo de relacionamentos o senhor tem? Na verdade, o senhor sabe que conforme o tempo vai passando, né, os vínculos vão ficando mais fortes, ou se desfazem, né? Então, por exemplo, eu nasci em Erechim, né, vou fazer 48 anos, diz a lenda que o dia que eu saí da maternidade, o pastor da minha igreja estava lá para ver eu nascer, né? Conhecer o mais novo erechinense, é o pastor Valério Lourenço Martins, né, em memória, né, que foi quem me viu nascer, quem me apresentou na igreja, quem fez o nosso casamento, apresentou o primeiro filho, né? Então, realmente, eu tenho um vínculo forte, né, e graças a Deus permaneço, mas eu tenho um relacionamento muito bom, né, com todas as igrejas, né? Então, e uma coisa que eu via, caso eu viesse a me eleger, né, é essa liberdade de poder participar nas outras igrejas também como uma pessoa pública, né? Então, eu tenho esse convívio muito fraterno, né, com as demais igrejas, e no meio da cultura também, né? O vereador Leandro sabe, né, quantas vezes estivemos lá batendo na porta da Secretaria da Cultura, né? Nós somos uma família musical, né? Abre um pouquinho para quem não sabe. Eu comecei a tocar com 6 anos de idade, né? Meu pai foi meu primeiro professor, tá? Então nós tínhamos uma dupla, eu e minha irmã tocava o triângulo, né? E é uma coisa que nós conversamos hoje em família, né? Muitas vezes, que ela ficava indignada, vamos apresentar a dupla mirim. E ela não sabia o que era o tal do mirim, né? E nunca ninguém contou para nós o que era o tal do mirim, né? Então a gente começou, né? Eu cansei de dormir debaixo dos bancos da igreja, meu pai regendo o coral, né? Então eu regi vários corais aqui em Erechim, na região, né? Muito ligado ao grupos italianos, né? Encontro de corais e tal, orquestra, né? E o nosso filho, o mais velho, ele começou a estudar com 5 anos de idade, o violino, tá? Ele começou ali na Escola Belas Artes, e aí entra novamente o papel do pai e da mãe, né? Ele com 5 anos não queria saber de violino. Qual é a criança que gosta de violino? Eles querem correr e brincar. E a minha esposa, né, ela era professora do Belas Artes, ela se matriculou para levar ele para aula, né? E muitas vezes até a coisa ficou feia pro lado deles. Se você não estudar, né, e tal, uma coisa que é muito condenada hoje em dia, né, mas os limites quem dá é o pai e a mãe, tá? E foi, né, e ele começou a tocar, depois começou a participar da OSCE, né, Orquestra Concertos de Erechim, e hoje ele é aluno da OSPA, tá? Então, para nossa alegria, ele foi lá, fez uma prova e passou em primeiro lugar na escola da OSPA, de violino. O guri tinha 14 anos, né? Então isso é uma alegria para nós, tá? Daí nós temos um outro menino que tem 8 anos, toca bateria, já toca com nós. Daí o outro estamos formando um contrabaixista e a menina canta,
né? Então essa parte da música, né? A música ela não tem barreiras, ela não tem fronteiras, né? Ela vai além do credo religioso, além das opções das pessoas. Sem a dúvida. música ela é, né? Então essa parte aí nos liga a muitos outros segmentos, né? Nós participamos de vários eventos nas escolas, né? A reunião de pais, encerramento de ano, na Secretaria de Educação, né? Inaugurações tocando e cantando. Vereador Leandro Basso, o senhor se elegeu, quando estava radicado, se não me engano, pela primeira vez ali no bairro Atlântico. Né? O senhor ainda reside ali no bairro? E dá para se dizer que é ali o seu... Olha, eu estou no bairro Atlântico, é a minha casa há 22 para 23 anos, né? Com certeza o bairro Atlântico foi quem me projetou para a política, reconhecendo todo um trabalho comunitário junto à Paróquia Santa Luzia, junto à Associação de Moradores, junto ao CPM, junto às demandas que a comunidade tinha. Eu sempre fui uma voz ativa na busca da ida do Sicredi para lá, na busca da UBS, na busca da escola Luiz Badalotti, né, que fez 17 anos agora, nesse mês de abril que passou. Mas é dinâmico hoje. Eu, felizmente, tenho votação em quase todas as urnas, né? Fruto também do envolvimento da minha família, dos meus amigos, de clientes, de relações comerciais e das preposições que a gente faz. Eu talvez não gosto de muita simpatia, mas posso dizer que não preciso trocar de rua ou não preciso mudar o passeio por onde ando. Então, sou bem contestador de muitas ações, sou crítico das coisas que eu discordo e sou um crítico que fala, né? Então, isso acho que tem espaço na política de Erechim, tem uma necessidade. Sou um defensor das pequenas e médias empresas e respeitando a importância das grandes empresas que também colaboram com a geração de emprego. É uma diversidade de segmentos que a gente representa. Não temos, como alguns têm, às vezes, uma categoria ou uma grande entidade. Fazer política que nem eu faço, que nem o vereador Flavinho faz, que nem o colega Renan, a vereadora Eni faz, é um pouco mais complexo. A gente tem que ser dinâmico e buscar, em todos os segmentos, apoio. É claro que não dá para ser, ninguém vai dizer aqui que o bairro Atlântico é obra do vereador, mas eu gostaria de deixar um convite, nesses tempos de pandemia, que a gente não aguenta mais ficar em casa, de repente sair de carro, é possível, daí, esses dias eu fiz 2 vezes isso, fui dar umas voltas pela cidade aí e acabei descobrindo coisas, e fiquei em dúvida, assim, aonde começa, onde termina o Atlântico, onde começa o Redenção, aonde começa não sei o quê, porque virou assim, dá para se dizer, entre aspas, claro, entendeu? Parece que é uma outra cidade de quem está acostumado há bastante tempo circular aqui pelo centro e tal, né? Tem vida própria, né? E até onde isso vai, eu não sei. Nós construímos um nome carinhoso, o Grande Bairro Atlântico. Não comporta mais Bairro Atlântico, sim. O Grande Bairro Atlântico, que pega dali, da Paróquia Santa Luzia, até lá no Campo do Acejá, até no bairro Liberdade, até porque... O Liberdade fica onde? O bairro Liberdade é adiante do Distrito Industrial, mas que utiliza todos os serviços do Atlântico. São vinculados à Escola Luiz Badalotti, são vinculados à UBS, são vinculados à paróquia, às igrejas que estão aí. E o bairro Liberdade, ele está muito grande, tem uma... Mas a divisão entre o Atlântico e o Redenção, existe uma linha? Existe uma divisão formal, legal, mas hoje a comunidade ela se reconhece como Grande Bairro Atlântico, até porque as ruas elas dão continuidade. Temos uma necessidade de ampliar os serviços públicos lá. Hoje a gente entende que tem mais de 17 mil pessoas naquela região. A Escola Luiz Badalotti atende 1.150 alunos, ela foi projetada para 600, então muitos moradores, muitos alunos das nossas comunidades têm que se deslocar para outras escolas
porque hoje a nossa escola não comporta o crescimento que teve. Temos lá em cima, no Maria Clara, uma escola que estava... creche lá, mano? Existe na Luiz Badalotti a creche. E existe lá no Maria Clara, iniciada em 2014, no governo... Ainda tem o Maria Clara, que não chegou a lembrar. Que não foi concluída e que está agora sendo licitada pelo atual governo, que vai oferecer mais umas 150, 200 vagas. Então, a nossa comunidade é muito grande e esse convite que você faz, Odi, se estende também para outros espaços da cidade. A Erechim cresceu muito e quando a gente fazia os passeios do turismo, quem não estava habituado a circular também pelo nosso interior ficava encantado com aquilo que encontra. Quero dizer que nesse passeio aí tinha duas mulheres, uma de 82 anos e uma de 86 anos, né, e viveram a vida inteira aqui, né, e ficaram assim impressionadas, né, e assim, meu Deus, nunca imaginei, são os termos que eu vou usar que eu não... Nunca imaginava, nunca sonhava, porque sempre está por aí, está dentro de casa, circulando nas mesmas ruas, mas a coisa realmente, e depois passa, desce lá para baixo, no Poltronieri, não sei como é que é o nome. Tem FEBIG 1, FEBIG 2, tem o loteamento Zimmer, que é o loteamento aqui em torno do campo do Acejá, Novo Atlântico, que tem outros nomes que eu acho que é FEBIG 4, FEBIG 5. São inúmeros loteamentos que estão saindo para aquela região. Já tem o loteamento Bianchi, tem mais uma ampliação do loteamento Bianchi, o loteamento Verde, que é na antiga construtora... Vales Verdes, uma coisa assim, o Vale Verde. São mais de 600 casas que ainda não tem, 600 terrenos que não tem nenhuma residência. Então está crescendo bastante e o poder público vai ter que olhar com carinho a ampliação dos serviços para aquela região. Interessante também. Porque quem puder, né, que nesses tempos aí, já que não dá para descer de carro, os mais idosos, enfim, também fomos lá para o lado do Paiol 1, Paiol 2, não sabe onde é que começa A, B, C, enfim, né, o Agrícola 1, Agrícola 2, entende? É muito interessante, a gente às vezes pela televisão tu conhece bairros e bairros e bairros de outros centros e de repente não sabe aonde tu mora. E uma particularidade, em vários desses bairros existem pequenos restaurantes que fazem pratos muito prazerosos, né? Então, como não dá para dizer os nomes aqui, mas né, tem várias atrações culinárias, né, nesses bairros que merecem também ser conhecidas. Ok, nós vamos fazer o nosso último intervalo e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o que eles estão achando do governo Schmidt, da cidade, enfim, o que eles projetam. Nós já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, então estamos de volta hoje aqui com os vereadores Flávio de Barcelos, vereador do PP, Leandro Augusto Basso, vereador do PP. Estamos dando uma panorâmica aí sobre por que trocar de partido. Ô, Flávio, como é que tu está vendo a tua cidade aí, você que vive aí há 48 anos, como é que você está vendo o governo Schmidt, enfim, para onde é que nós estamos indo? Na verdade, nós fizemos parte, né, da base do governo, né, que deu a vitória ao prefeito Schmidt e ao vice Lando
né? E mesmo mudando de partido, nós continuamos na base, né? Então, para nós, né, para mim particularmente, por ser novo na política, então a gente não tem um histórico passado, né, que nem o vereador Basso aqui, né, e outros vereadores de outros mandatos, né. Então tudo é novo. Então a gente é muito otimista, né, e o que eu vejo assim, ó, na política, para uma ação acontecer, depende lá às vezes de 10 pessoas que queiram que aconteça, né. Se lá no metade do caminho tiver um que não queira, você já não consegue, né? E muitas coisas a gente consegue na persistência, na insistência, né? Que como o vereador ele não tem o poder de executar, né? Então você tem que acompanhar mesmo, fiscalizar, né? E pedir ações, e muitas vezes você ganha na persistência mesmo, né? Entende? Eu vejo que o governo que a gente participa é um governo sério, né? Tem as suas limitações, né? Pela pequena diferença de votos que teve, né, tanto para quem ganhou a eleição quanto para quem não teve a vitória da eleição, então ficou assim bem dividido, né, a população. Então a impressão que dá é que os atos que acontecem assim é com uma maior dificuldade, né, do que se tivesse sido com uma ampla vitória, né. Mas eu vejo que várias coisas de bom aconteceram na nossa cidade, né, e que terão que ter sequência, né, no decorrer dos próximos governos. Vereador Leandro Basso, Augusto Basso, também. Normalmente a figura do vereador é associada a para se mexer, para arrumar um bueiro, para trocar uma lâmpada, para uma série de coisas, essas coisas mais domésticas. Como é que tu vê Erechim hoje com vistas ao futuro? Porque tem muita gente assim, olha, nos falta um projeto, um plano mais ambicioso para 30 anos, alguma coisa assim. Olha, Odi, essa com certeza a pergunta que você faz é o desafio, né, que estamos todos postos, né, governo... É uma pergunta mais dirigida aos candidatos a prefeito, mas cabe perfeitamente aos candidatos a vereador, principalmente à classe empresarial. Erechim, ela teve um planejamento estruturado com a criação do Distrito Industrial lá na região do Bairro Atlântico, que ele não teve sequência, depois foi mudado, adquirido a área do Distrito Norte, que ainda não está concluído, e Erechim precisa responder rápido na geração de emprego e renda, principalmente na cadeia produtiva da indústria. O emprego gerado no comércio ele tem que ser consequência da capacidade de compra de uma população. Por senão nós vamos ter um comércio fortalecido, sem uma indústria fortalecida o comércio não vai resistir. E ele padece no momento dessa situação. Nosso plano diretor tinha engessado muitas atividades, tanto que ele foi todo revisado pelo atual governo. O atual governo teve muitas dificuldades de reposicionar Erechim, flexibilizando a legislação, mudando as áreas de construção do município, diminuindo as regiões de UTP que o município tinha, foram sintetizadas, podendo liberar mais atividades no espaço urbano. Nós temos que fazer o serviço doméstico, que é a tapa-buraco, que é o asfalto, que é a lâmpada, que são as pontes lá na agricultura, alargamento das estradas, sim. Mas nós temos que olhar para a nova geração que está ali abaixo de 35 anos e que não vê mercado de trabalho. Essa geração, ela estudou e ela não consegue ver espaço para desempenhar e colocar a serviço aquilo que aprenderam na universidade. Se temos a resposta, não, mas temos dispostos a pensar e construir com as outras pessoas. Nós temos que continuar incentivando as indústrias que temos, mas temos que pensar em indústrias que produzem componentes de valor agregado. Um tema recorrente agora são os respiradores, né? Toda essa tecnologia estava vindo de fora, ela pode ser feita aqui. Ela deve ser feita aqui, a nossa indústria precisa ser protegida, porque se nós não protegermos a nossa indústria, nós não vamos gerar
pontos de trabalho para a nossa população. Então, nós perdemos muito com a ideia da importação da China. Foi importado de tudo. Eu pego um segmento que eu conheço na área do papel, né? Nós não temos mais quase nada de produção nacional. Brinquedo, calçado, peças de automóveis, veio tudo de fora. Nesse momento... Até o vírus. Até o vírus. E o vírus está tendo uma qualidade maior que os produtos, está durando mais do que muito produto chinês, né? Então, precisamos mudar hoje, precisamos ter a coragem de dizer que aqui é possível fazer. Estamos com uma universidade, com a URI, com as outras entidades. A Universidade Federal tem que ser parceira do desenvolvimento da cidade. Ela tem que ser indutora por todo que o Estado investe nela, que é um investimento alto. Eu ainda não consigo perceber esta participação efetiva dessas entidades. O Instituto Federal faz um trabalho, principalmente nas áreas técnicas, que ajudam, né, a economia, mas sem atividade econômica que dê renda, não tem futuro na cidade. Deixa eu cortar, eu recebi um post aí, eu não gosto muito de falar de post, enfim, mas eu também fui fazer uma visita nessas andanças aí, na bacia de captação lá da barragem da Corçã, onde eu vi o ingresso da água do Ligeirinho, do Leãozinho, do Rio do Campo, e também pude ver ali o ingresso de água atribuído ao Rio do Cravo, né? E tem uma postagem sua ali onde tem um cano, que não corresponde exatamente ao que eu vi entrar de água lá. O que há de... Eu fui por 2 vezes, né, lá no ponto do Rio Cravo, da transposição do Rio Cravo. Sim. O Rio Cravo, com essa estiagem, ele não tem capacidade suficiente para atender a demanda de consumo. Então, o que nós queremos? Que essa informação seja disponibilizada para toda a comunidade, para que haja consciência do uso. Eu sei que choveu 600 milímetros a menos do que a média na nossa região, em toda a região sul, mas isso não nos tira a obrigação de termos acesso à verdade. O projeto de transposição ele é um projeto importante, mas não suficiente. E as pessoas têm dificuldade de entender, dizendo, o vereador está querendo criticar alguém. Não, eu quero que a população tome consciência e todos juntos buscamos ampliações na busca de solução para o abastecimento. Estivemos lá ontem, que era dia 4, né? Abaixo da captação o rio está seco, não tem água abaixo dele e não tem água suficiente. O senhor é o vereador... Flavinho, com o vereador Araújo, estivemos ontem no dia, fizemos coleta de imagem, graças a Deus que começou a chover, mas não há uma previsão muito extensa de chuva. Ontem foi dia 4. Ontem foi dia 4. E o tema da água é a gente não fala muito, nós estamos com as capacidades da nossa indústria operando bem abaixo da sua capacidade. Energia, teríamos suficiente. As informações de bastidores dizem que a capacidade de energia da nossa região também está quase que no limite. Se a indústria crescer aqui e em outras regiões do país, a nossa capacidade energética também estaria comprometida para um crescimento futuro de toda a economia. São vários desafios. Flávio de Barcelos, estamos nos aproximando do final aí. Como é que o senhor trabalha, como é que o senhor vê as eleições a prefeito? Vamos ter 5 candidatos, 4 candidatos, 3 candidatos? Esses dias me elencaram 13 pré-candidatos. Eu acho que dificilmente vai passar de 3. Dificilmente vai passar de 3. E eu acredito mais em 2 projetos, né? É o que se desenha a nível nacional, né? E estadual aí, né? Eu acredito que Erechim não terá mais que 3 candidatos. Mesma pergunta eu faço ao vereador Leandro Augusto Basso, uma vez que vocês têm informações, vocês estão no meio ali dos vereadores, quer dizer, não vão falar exatamente sobre o ponteiro esquerdo do time A ou B, vão falar de política, mas... Eu entendo que vejo 2 candidaturas com uma possibilidade de uma 3ª candidatura só e uma vertente muito forte, ficha limpa e inovação versus um outro programa. Como é que é? Eu vejo que a tendência da eleição, um norte limpa e inovação, que é o que as pessoas não querem mais corruptos
tomando decisões políticas e querem pessoas com Mas inovação. Teria um candidato de ficha suja, né? A Lava Jato tem revelado muitos, né? Sim. Ah, tá. O senhor está falando em nível nacional. Eu entendo que candidatos que não têm o direito político em dia não poderiam nem participar de pesquisa, porque isso mostra para a população que ser ficha limpa há uma equivalência com quem não é. Então, Mas eu tenho conversado com muitos aí que garantem que vão concorrer. No momento não estão aptos, e se não estão aptos para concorrer, não poderiam nem estar habilitados para ter o nome em pesquisas. É isso que eu estou tentando... Alguns não estão aptos. Eu acho que se tu não está apto no momento para concorrer, o teu nome não poderia nem circular em pesquisas. Ok, entendi. Flávio Barcelos, muito obrigado, uma boa sorte no seu novo partido. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, né, e sempre à disposição da comunidade. Vereador Leandro Augusto Basso, também muito obrigado, uma boa sorte no seu novo partido. A gente agradece esse espaço, onde é de importância quando a comunicação tem esse teu papel da isenção e que abre para todas as manifestações. E vamos superar essa pandemia com a colaboração e a solidariedade de todos. Boa noite a todos, muito obrigado, até a próxima. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.